Ozempic brasileiro, a nova caneta emagrecedora está chegando, mas será que é isso tudo mesmo? E agora todo mundo vai conseguir emagrecer? Será que é mesmo a melhor opção? Eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo. Oi, eu sou Maria Clara, nutricionista, especialista em nutrição clínica, esportiva e comportamental. E já vamos começar esclarecendo uma questão aqui. O Oliri, que é a medicação produzida agora no Brasil depois da patente quebrada, não é o Ozempic. Apesar de ser também uma caneta emagrecedora, são substâncias diferentes. A patente da substância liraglutida foi quebrada, que é similar à semaglutida, que é o Ozempic, mas não são a mesma coisa. As duas funcionam para o emagrecimento, porém com potenciais de perda de peso diferentes. Mas o que são essas substâncias? Tanto a semaglutida quanto a liraglutida são substâncias análogas de GLP-1. Mas o que é isso? GLP-1 é um hormônio que a gente libera no intestino logo que se alimenta. Então, se a substância vai simular esses hormônios, isso garante uma saciedade maior, ou seja, menos fome, menor ingestão calórica e, consequentemente, um emagrecimento muito melhor. Dentro dessas diferenças, a liraglutida pode não ser a melhor opção. Enquanto a semaglutida, que é o Ozempic ou o Wegovy, tem aplicações semanais, a liraglutida, que é o Oliri, tem aplicações diárias, o que pode dificultar bastante o uso. Além dessas substâncias, existe uma outra que está muito famosa e sendo super utilizada pelas pessoas, que é a tirzepatida, ou o famoso Mounjaro. Mas qual que é a diferença entre essas substâncias? Enquanto a liraglutida e a semaglutida são análogos de um hormônio, ou seja, elas imitam esse hormônio, o Mounjaro imita dois hormônios, o que garante um potencial de emagrecimento muito maior. Então vamos lá, enquanto o Oliri apresenta um potencial de perda de peso de 5 a 8%, o Ozempic apresenta de 15%, e o Mounjaro de 20%. Então é bem diferente o potencial de emagrecimento que essas canetas emagrecedoras entregam, apesar de terem todas a mesma função. Tá, mas agora será que o problema foi resolvido e todo mundo vai conseguir emagrecer e se manter magro? Estudos têm mostrado que ao parar o uso dessas substâncias, os pacientes recuperam até 2/3 do peso dentro de 12 meses. E a maior parte desse ganho acontece dos 3 aos 6 meses iniciais, ou seja, é muito fácil de recuperar o peso perdido. Mas e aí, como que a gente pode resolver isso? Precisa de acompanhamento nutricional. Principalmente porque com o uso dessas substâncias fica muito fácil ficar sem se alimentar. Comer coisas erradas em horários errados, não ter o aporte adequado de nutrientes. Então precisa ter esse acompanhamento para a gente garantir que o emagrecimento vai acontecer de forma saudável, segura e definitiva. E olha só, emagrecimento não tem só a ver com redução calórica, tá? Ela é importante, mas o que vai sustentar no longo prazo são os hábitos que você vai adquirir enquanto está no processo de emagrecimento. Por isso não é só usar a canetinha. Precisa aprender a se alimentar bem, precisa aprender a composição das refeições, o fracionamento das refeições, um conjunto de hábitos que vai se sustentar no longo prazo para manter esse peso perdido. Uma outra parte que faz muita diferença e é muito negligenciada é a ingestão de proteínas. E aí, com o uso da canetinha, como ela gera essa saciedade, torna-se mais difícil ainda esse consumo. Por quê? A proteína é um nutriente que gera mais saciedade na gente. Então pensa comigo, se você já está saciado por causa do uso da caneta, vai se tornar mais difícil ainda ingerir quantidades suficientes de proteína através da alimentação. Por isso, de novo, acompanhamento é muito importante. Um profissional nessas horas vai te ajudar a fracionar, a escolher as melhores fontes, porque a proteína também é um nutriente de fontes mais escassas. A gente precisa escolher bem para conseguir que essa pessoa que está fazendo o uso da caneta tenha uma boa ingestão proteica, garantindo assim o quê? A preservação da massa magra. Outro hábito muito importante que a gente precisa conseguir alinhar com esse tratamento, com o uso das canetas emagrecedoras, é a atividade física. Não tem como só usar as canetas e deixar de se alimentar corretamente e não fazer atividade física, principalmente treino de força, senão sua massa magra vai embora. E massa magra é saúde. A gente vai ter autonomia lá na fase idosa se a gente tiver massa muscular preservada. E para isso a gente precisa de quê? Boa ingestão de proteína e treino de força. Você pode não gostar de musculação, mas precisa fazer. Outra carência importante que costuma acontecer é a de vitamina B12. Por quê? Essa é uma vitamina que a gente só consegue adquirir através de alimentos de origem animal, que são, na sua maioria, proteínas. Então, se você tem dificuldade de ingerir proteína, consequentemente você vai ter uma baixa ingestão de vitamina B12. Outra questão é que, como você está sempre saciado, se torna muito fácil passar longos períodos sem se alimentar.
aumentar, o que pode te levar a um quadro de hipoglicemia, que é a baixa da glicose na circulação. Mas isso é perigoso e pode te levar a quadros de fadiga, tontura e até desmaio. Um outro efeito colateral muito recorrente são os sintomas gastrointestinais, como náusea, vômito, diarreia e até constipação. O que isso mostra pra gente? Não é só usar a canetinha emagrecedora, precisa ter todo um conjunto por trás desse tratamento. Precisa ter acompanhamento nutricional, precisa acontecer a mudança de hábito, precisa principalmente ter ajustes comportamentais, porque o que vai sustentar o seu processo é o comportamento que você tem. Ou seja, nada disso exclui a necessidade de todos esses cuidados. Pode ser bariátrica, pode ser cirurgia estética, o que quer que você faça. O uso das canetas emagrecedoras precisa ter todo um cuidado por trás disso tudo, para que a gente consiga ter um processo de emagrecimento efetivo, duradouro e seguro. Agora me conta aqui nos comentários, você já fez o uso dessas canetas emagrecedoras ou de alguma outra ferramenta que possa te ajudar a emagrecer? Conhece alguém que já fez? Semanalmente estarei aqui trazendo conteúdo sobre alimentação e comportamento. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.